Hoje eu vou explicar para vocês um conceito bastante importante, simples, mas que o pessoal ainda confunde bastante, que é a nossa IA fraca, IA forte, a IA simbólica e a IA conexionista. Você já ouviu falar nesses termos? Você sabe o que significa cada um deles? Então vamos lá. Deixa eu explicar rapidamente o que é, afinal de contas, inteligência artificial se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Inteligência artificial nada mais é do que quando um sistema computacional, ou seja, uma máquina, ela simula o pensar dos seres humanos. Por isso que diz inteligência artificial. Não vou adentrar nesse tema porque você está vendo bastante o que está acontecendo. A gente está falando aí de ChatGPT, a gente está falando de várias coisas nesse contexto aí que ficou muito famoso nesses últimos anos. Mas o que interessa, a gente saber, afinal de contas, as principais classificações das nossas inteligências artificiais, que são essas que eu falei para vocês. São a IA fraca, ou a Narrow AI, também chamada de IA estreita, a forte, também chamada de AGI, a IA simbólica e a IA conexionista. Então, afinal de contas, Alexandre, o que é a nossa IA fraca? Quando dá essa ideia de IA fraca, pode pensar, deve ser uma coisa lá do passado, né? Não, a IA fraca é exatamente o que a gente está vivendo agora. Ela é focada em tarefas muito específicas. Além disso, ela não tem consciência. Que eu te dei um exemplo de IA fraca? Vários exemplos, na verdade. Olha só, Alexa, Siri, Google, né? Que são os nossos assistentes. O próprio ChatGPT, sistema de recomendação, sistema de recomendações de empresas como o próprio Netflix, Airbnb, enfim, diagnósticos médicos cada vez mais apurados. Então guarde isso. Mesmo o nome sendo IA fraca ou estreita, ela não tem consciência, mas é essa revolução que a gente está vivendo aí hoje. Quais são as limitações dela, pessoal? Ela é limitada a tarefas específicas. Além disso, ela não tem compreensão real, é apenas uma simulação de inteligência. E a nossa AGI? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre a AGI, mas só para falar a distinção. A nossa AGI, pessoal, é um conceito teórico, não existe ainda. Conceito que fala de uma inteligência capaz de simular a inteligência cognitiva humana de maneira geral. Enquanto a IA fraca, focada em tarefas, uma AGI, uma IA forte, ela teria uma capacidade de múltiplas tarefas, raciocínio autônomo, ela teria capacidade de análise, de pesquisas avançadas, e aí a gente diz que até que elas teriam uma consciência. Essa é a diferença entre forte e fraca. E quais são esses potenciais? Essa adaptação, multitarefa na parte de processamento, de cognição, e os principais desafios ligados a essa IA forte, que ainda é um conceito teórico, são principalmente os debates levantados pelas questões éticas, qual o impacto que uma possível autoconsciência terá na nossa sociedade. Questão de emprego, questão de como que a nossa sociedade vai lidar com isso. Praticamente pode ter uma revolução aí na nossa sociedade. Falado esses dois conceitos, temos então as nossas próximas duas classificações, simbólica e a conexionista. Mas o que é uma IA simbólica? Seria aquele mais clássico, programas de computador, digamos assim. É uma representação simbólica, utiliza símbolos, regras lógicas. A solução de problemas é através de uma lógica formal. Ela é bem adequada para quando eu tenho uma informação bem organizada, bem estruturada. Tem um nome bem interessante para isso dentro da inteligência artificial. Em outros vídeos eu vou falar de maneira mais técnica. Vamos dar um exemplo aqui, alguns exemplos na verdade. Então, solucionadores matemáticos, jogos de xadrez, aqueles programas de computador. Então aquilo não é simplesmente uma IA simbólica? Sim. Então a gente veja que isso data de quantos anos atrás. Inclusive tem um evento muito importante, né, que é o jogo de xadrez da máquina do Deep Blue contra o maior enxadrista da época, que é considerado um marco aí na IA. Qual é a vantagens dessa IA simbólica, mas também quais são as limitações dela? É muito transparente, eu tenho uma lógica, então ela é muito boa para isso. Lógica de programação. É muito fácil de auditar, eu consigo saber o código, eu consigo saber a lógica, então tal coisa. É muito fácil de fazer isso. Tem um conceito chamado dados estruturados e dados não estruturados. Ela é boa de trabalhar com dados estruturados, mas dados não estruturados ela é praticamente impossível de trabalhar. Ou em previsões, ou seja, trabalhar em algo que está fora do escopo da programação. Manutenção muito complexa. Basicamente são nossos sistemas até então, né? Os sistemas de programação mais clássicos. Agora, e a nossa IA conexionista? Aí sim é o que a gente está chamando mesmo de inteligência artificial. Ela se inspira realmente no cérebro humano. Várias camadas de entrada, saída, camadas ocultas, e ela, diferente dos dados estruturados, ela é muito boa em reconhecer padrões, e ela trabalha com um volume de dados absurdamente maior. E alguns exemplos, tá, dessas IAs, eu até já dei um spoilerzinho para vocês, tá? Os exemplos são as nossas
redes neurais, algumas redes, as convolucionais, também as redes neurais que trabalham para a linguagem, conhece hoje como essa linguagem natural, ChatGPT e outros. Da mesma forma que eu falei dos outros, quais são as nossas vantagens, nossos benefícios e ao mesmo tempo as nossas limitações? Com certeza a gente tem uma alta performance, porque agora eu posso processar um volume de dados não estruturado, volume de dados que não tinha regras, que não tinha tagueamento claro, que não tinha organização clara. Eu consigo realmente, inclusive uma coisa muito interessante, eu consigo agora pensar até em análise de sentimento. Pensa bem, eu tinha antes lá, eu tenho milhões de comentários, de tweets, não sei do que falam alguma coisa. Eu consigo então analisar o sentimento daqueles comentários? Aqui a gente consegue. Além disso, a gente pode falar em aprendizado, né? Aprendizado de máquina. É um aprendizado autônomo, né? Ela começa burrinha e você vai treinando e ela vai ficando, entre aspas, mais esperta por meio desse processo que chama de aprendizado. Uma desvantagem, tá, pessoal, é que o que acontece lá dentro é praticamente uma caixa preta. Você pergunta uma coisa e put de uma forma, a saída é completamente diferente. Pode ter vieses. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. É muito complexo. Enquanto no sistema comum, eu tinha uma entrada, eu tinha uma saída esperada. Se aquela saída não quer ter alguma coisa de errado, na entrada, enfim, tem algo errado. Aqui não. É muito mais... Eu não consigo entender. Não existe muita transparência sobre os outputs, sobre a saída. E ela precisa de uma quantidade absurda de volume de dados para que realmente um treinamento seja bom. Como eu dei o exemplo para vocês do banco de dados, o que é um gato, e o exemplo nesse modelo aqui, o que é um gato. Eu vou ter que subir milhões e milhões de imagens para explicar o que é um gato. E aí ele vai aprender esse padrão. Agora, vamos pegar uma revisão aqui, cada uma delas aqui. Temos aqui algumas características, né, da simbólica. Regras e símbolos lógicos. A conexionista. São redes conectadas, tipo neurônio. Parecido, ela simula mesmo o usamento do cérebro. Transparência. Na simbólica, decisões são explicáveis, previsíveis. Na conexionista, praticamente a gente tem uma noção, mas não dá para auditar. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu faço um analisador de currículo com uma IA simbólica. Programo ela, analise isso, analise idade, se tal idade faça isso, desce dessa forma, dê uma pontuação para esse elemento, desce dessa forma. E uma IA conexionista? Eu mando ele analisar o currículo, centenas, milhares de currículos, e eu falo assim, qual o melhor candidato para essa vaga? Ele vai me dar o melhor candidato, mas eu não faço a mínima ideia. Eu dou algumas orientações, mas eu não tenho como ter certeza absoluta do que é que ele analisou aí, porque são muitos dados. Em relação à flexibilidade, a simbólica é muito pouco adaptável e a conexionista é muito adaptável. Os nossos exemplos são sistemas especialistas, as conexionistas, nossos chatbots, reconhecimento de imagem. Quando que eu devo aplicar, então, uma IA simbólica? Se eu tenho um conhecimento estruturado, manda ver. Se eu tenho uma necessidade absurda de rastrear cada decisão, também. Se eu tenho processos devem ser regulados, usar esse tipo de IA. Então a gente tem questões jurídicas, médicas, talvez trabalhistas, não sei. Quando que eu devo aplicar uma IA? Por óbvio, a gente até meio que já falou isso. Se eu tenho um grande volume de dados, os dados estruturados ou não estruturados, eu tenho um grande volume de dados não estruturados, ter algo que diga o que é, mas eu tenho que reconhecer padrões, eu tenho que ter uma aprendizagem, aí eu devo usar também. Exemplos, processamento de linguagens, tradutores automáticos, chatbots avançados, usam bastante. Concluindo aqui nosso vídeo, pessoal, cada tipo de inteligência artificial, ela tem características muito específicas, né, para cada tipo de necessidade. Então você tem que fazer uma escolha estratégica. E veja no seguinte, no geral, a gente costuma ter soluções híbridas. Então eu posso utilizar aqui, eu posso estar usando um Gemini e ao mesmo tempo eu estou usando banco de dados estruturado, combinado com alguma ferramenta do Google. Essa é a realidade. Então é isso aí, pessoal. Deixem aqui suas dúvidas, a gente se vê no próximo vídeo. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.